Culto de Pentecostes. Eu pensei que eu nem ia chegar até aqui. Glória a Deus. Amados, desde quarta-feira, Deus falando conosco, o Espírito Santo falando conosco, né? Onde realmente foi tremendo, né? O que Deus falou. Mas eu quero compartilhar, né? Para a gente ter tempo aí. Vamos lá abrir a palavra no livro de Atos. Obrigada, minha irmã. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versos, e depois, versículos, e depois nós vamos para Atos 2. Vou tentar ser rápida, mas não perco o foco, fique aqui. Atos 1 diz assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de dar mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, como muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam ajuntado, perguntando, disseram: Senhor, restaurará tu neste tempo a Israel? E disse-lhes então: não vos pertence saber o tempo nem a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Judeia, em Jerusalém, como em toda a Samaria, e até os confins da terra. E quando dito isso, vendo eles, foi levado à altura numas nuvens, e aonde ocultou dos seus olhos. Estando eles ainda com os olhos fitados no céu, enquanto ele subia, eis que juntou junto deles 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi levado acima do céu, há de vir, assim como vocês ouviram subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Oliveira, o qual está perto de Jerusalém, à distância, a caminho de um sábado. Atos 2. Cumprindo-se depois do dia do Pentecoste, estavam todos concernentemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda aquela casa em que eles estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, debaixo do céu. Quando aquele som ocorreu, eles correram como uma multidão, que estavam confusa, porque cada um deles ouviam falar na sua própria língua. Todos estavam pasmados e maravilhados, dizendo um ao outro: pois não são esses homens galileus? Por que estão falando? Como, pois, nós podemos ouvir cada um na nossa própria língua e que fomos nascidos? Pardos, medos, elademidas e também os habitantes de Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frigília, Panfilia, Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, também judeus como prosélios, credenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. Todos estavam maravilhados, estavam suspensos, dizendo uns aos outros: o que quer dizer isso? Mas outros, porém, zombavam, dizendo: estão cheios de vinho. Digam glória a Deus. Aleluia. Amados, vou voltar um pouquinho só lá atrás. O que aconteceu aqui no capítulo 1? As pessoas estavam ali aglomeradas, mais ou menos 500 pessoas, vendo esse episódio, a qual Jesus, ressuscitado, está ali falando acerca do reino e falando aos discípulos acerca do Espírito Santo. Aquelas pessoas que estavam vendo, estavam admirados, porque 40 dias atrás, eles viram Jesus numa cruz, pregado. Agora vamos imaginar a cena que eles viram. Viram um homem totalmente cortado, moído e despedaçado pelos nossos pecados. Aonde Jesus foi chicoteado, abriam a largura
de ferimentos. Então, aonde o chicote passava, cortava a pele de Jesus e abria ali uma fissura. Jesus foi atingido no rosto, nos lábios, no nariz, em toda a parte do corpo. A Bíblia diz que ele foi moído. Em Jesus não havia uma parte que não estava sangrando. Era um homem totalmente ensanguentado. Quando a coroa foi colocada em Jesus, assim que foram colocadas sobre ele, juntamente naqueles espinhos, estavam cabelos, estavam a pele da mente, da cabeça de Jesus. Jesus era um homem totalmente ensanguentado, ferido e nu. A imagem que nós olhamos na televisão é lógico que não vai colocar, mas estava exposto à sua vergonha. Diz que não havia beleza, não havia nada que atraísse alguém. E ali estava o Filho de Deus. Estava aquele a qual o povo estava esperando, a qual viria a salvação, o reino. E viram aquele homem totalmente despedaçado. Amados, rapidinho, eu gosto de filme de ação. Mas quando é para mim ver tortura, ou então eu fecho o ouvido e pergunto para o Darcy, já passou? Por mais que você pense na tortura que você já ouviu falar, tempo da escravidão, dos vikings, ou seja qual for, nenhum homem foi torturado como Jesus, porque Jesus foi torturado e não morreu no meio da tortura. Ele suportou até o fim. Qualquer pessoa que é torturado, no meio, no processo, ele acaba desfalecendo, ele acaba morrendo. Jesus permaneceu vivo todo o tempo, porque ele sabia que hoje você estaria aqui. Foi por amor a mim e a você. Então, esse Jesus, morto, sepultado, e agora vivo, pleno. Você imagina? Eu imagino como é que estava a pele de Jesus, a beleza de Jesus, a ponto dos discípulos de Emaús caminhar com ele e não reconhecê-lo. A única marca que tinha daquele dia, 40 dias atrás, eram as suas mãos e os seus pés. Ele estava pleno, restabelecido e falando com essa multidão. E aí ele dá uma ordem. Ele fala, olha, se a gente olhar lá em João 20, 22, diz que quando Jesus aparece para os discípulos, já ressuscitado, ele sopra o Espírito sobre os discípulos. Então eles recebem, porque você lembra, quarta-feira eu falei isso, que para o Espírito vir, Jesus precisava subir. Eu preciso ir para que ele venha. Então, quando Jesus aparece, depois de ressurreto, ele sopra o Espírito sobre os discípulos. O Espírito já estava ali, mas precisava de alguma outra coisa, vamos dizer assim. E aqui a gente vê Jesus falando assim, olha, eu preciso que vocês estejam num lugar, num momento e num horário específico, para que vocês possam receber poder, para que possa vir sobre vocês a virtude do Espírito Santo. Porque, amados, o Espírito Santo, ele vem, está em nós, mas para você poder colocar em ação o ministério do Espírito Santo, você precisa colocar em evidência. Quarta-feira passada eu falei que ele é um Deus, que ele decidiu vir morar dentro de mim. Não como Jesus que andou sobre a terra, mas um Deus que decidiu estar num local e ele habita dentro de mim. Olha para a pessoa que está do seu lado. Tem um Deus dentro dela. Então, nós precisamos ter cuidado, até mesmo quando nós falamos com os nossos irmãos. Então, amados, Jesus dá uma ordem. Agora vocês vão e fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou então, vocês recebam virtudes. E aqueles homens ali viram, no mesmo momento, Jesus ser levado aos céus. Nesse tanto de tempo, aparecem 2 homens, como diz a Bíblia, e fala, o que vocês estão olhando? Esse Jesus que subiu, ele vai voltar. É como se os anjos estivessem falando assim, olha, está esperando o quê? Bora, vamos para Jerusalém? O que ele tinha que fazer aqui, ele já fez. Bora, vamos para Jerusalém? Vamos acordar? Vamos buscar aquilo que o Senhor tem para nós? E aí esses homens vão. Você lembra que eu falei que era mais ou menos 500 pessoas? Só que quando a gente lê o livro de Atos 2, que eles vão a caminho de um sábado, eles vão andando. É quase como se fosse um dia inteiro de caminhada. Por que chegou só 120? Porque no meio do caminho pessoas desistem.
A virtude e o poder do alto não é para todos. E eu não estou falando de salvação, amém? Eu estou falando sobre condições para exercer o ministério do Espírito Santo. Aquelas pessoas vão todo mundo junto. Aqui está todo mundo junto hoje. E nem todo mundo vai querer. Tem pessoas que acham que está bom, amém. Não estou falando de salvação. Estou falando sobre o exercício do Espírito Santo. E ali, aquelas pessoas vão no caminhar, alguns desistem, alguns param, está cansado. Amém. Mas aqui, no capítulo 2, eles estão reunidos no mesmo lugar, com um único objetivo. Eles não estão reunidos ali para tomar café, para trocar ideia, para conversar, para tocar contatos. Eles estão ali buscando algo que só os céus tinham para entregar. Eu creio que haveria um momento de louvor, porque no meio do louvor Deus habita. Acredito que levantaram, beberam sua água, fizeram suas necessidades, mas novamente se ajuntavam 120 pessoas, num lugar com um único objetivo: eu quero o Espírito Santo. Na quarta-feira eu falei para alguns que estavam aqui como foi a minha busca. Quando eu vi o movimento que eu não sabia, eu buscava. Amados, tinha culto nas casas, eu ia, era vigília, eu ia, era monte, eu ia, era consagração, eu ia, eu não perdia, todo o tempo. Aonde falava, tem ali, olha, uma agitação de águas, eu ia, eu queria, eu chorava, os céus ouviam de noite o meu clamor: eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu quero ter evidência, eu quero fazer o ID, eu já estava apaixonada por Jesus. Quando me apaixonei pelo Espírito Santo, e eu entendi que Ele estava dentro de mim, eu quero, há uma sede de buscar. Então eu não media esforços. Muitas vezes eu estava trabalhando fora, eu chegava em casa, tinha uma mãe alcoólatra, tinha filhos pequenos, tinha que cuidar de material de escola, tinha que ajudar na janta. Muitas vezes o Darcy chegava, me ajudava também, ele falava vai, e eu ia, e ele cuidava da casa e eu ia. Ia para onde tinha, tem culto, eu vou, tem busca de poder, eu vou, tem oração, eu vou, tem consagração, que dia que é? Sábado de manhã, eu vou, tem vigília, eu vou. A busca. Se você não deseja, tem que arder, tem que queimar, você tem que querer. Aquelas 120 pessoas estavam ali, num único propósito. E aí a Bíblia diz que num determinado momento, amados, toda vez que eu leio isso aqui, quando eu estava preparando a mensagem, eu falei, eu lá não ia prestar. Não, porque, amados, chamar pentecostal para pregar em culto de Pentecoste, aí a pessoa olha e fala assim, é exagero, estou nem aí que você pensa. Então, eu imagino eu lá, de repente, o som como de um vento. Eu fui buscar na internet esse som, amados, é de arrepiar. Busca na internet, coloca lá. Um som como se fosse de uma tempestade, um furacão, um tufão. Era esse o som, porque as pessoas que estavam lá fora ouviram e correram para o lugar para saber o que estava acontecendo. Eu imagino eu nesse lugar. Jesus, meu corpo tremia quando eu ouvi esse som que eu busquei na internet, para poder ter entendimento. Essas pessoas vieram para aquele lugar. Quando chegaram naquele lugar, olha a visão. Amados, quem não é cristão corre, tem medo. Imagina você ver, como se fosse um foguinho aqui na sua cabeça. O que está acontecendo? O povo começou a falar em outras línguas. Árabes estavam ouvindo falar na sua língua. Tinha homens de outros países que estavam ouvindo falar nas suas línguas. Eu lembro de um culto que eu fui com a pastora Serva e alguns líderes. E nesse lugar que a gente foi, estava em busca de Pentecoste. E tinha um senhor que ele começou a falar. E ele não parava de falar, até que o pastor pediu que a igreja ficasse em silêncio. E ele começou a falar. E saiu um senhorzinho, de idade já. Ele estava vindo. E ele conversou algo com o pastor pediu para ele subir. E quando ele subiu, ele pegou o microfone e falou, irmãos, esse irmão está falando na língua que a minha mãe, que meus avós falavam. Nós éramos do Pará, era uma tribo indígena que tinha do Pará. Essa língua estava extinta. E ele está dizendo assim para mim, que não é para me temer a morte, porque eu estou com câncer. Uau! Eu me arrepio quando eu lembro disso. Eu olhei para aquele homem sem graça. Pensa num homem sem graça.
pequeno, esquisitinho, falando na língua que nem ele conhecia, numa língua indígena, que nem se falava mais no Pará. É isso que eu queria para mim. Imagine essas pessoas chegando e vendo aquilo. Não são todo mundo de Carapicuíba? Como é que você está falando angolano? Como é que você está falando italiano? E se você nem estudou? E como é que você está falando a língua original, a língua dos céus? Aquilo para eles era algo, sabe? E foi ali que aconteceu o avivamento. Foi ali que Pedro se colocou em pé. E começou então o evangelho até chegar nos dias de hoje. Homens que foram cheios do Espírito Santo. Homens capazes de ser levados às arenas, juntamente com as suas famílias, ser entregue a leões, ser mortos por amor a Cristo. Eles não negavam. Por quê? Era só amor? Era só sentimento? Era só uma emoção? É o Espírito Santo que dá essa ousadia. Nós vemos hoje a igreja perseguida, essas pessoas não negando a Jesus Cristo. O que faz com que essas pessoas estejam morrendo, tiradas da sua casa. Será que é só esse evangelho básico que nós estamos vivendo? Não, são pessoas que estão cheias do Espírito Santo, que vão suportar a tortura, que vão suportar. E a igreja do século 21 não suporta nada e fala que está cheio. Eu estou de mal do irmão porque o irmão falou de mim. Eu não vou para a igreja porque, o irmão, porque a irmã. Sabe por quê? Eu vou mudar da igreja porque eu não fui com a cara da irmã. Não vai mesmo, porque eu também não gosto. Se eu pudesse, eu reformava. O Darcy é obrigado, ninguém mais. Né, amor? É sim. Ele disse que não, mas é sim. Até a morte. Gente, ser cheio do Espírito Santo para concluir a obra, para continuar a obra de Cristo. Cristo fez a parte dele. O Espírito Santo que está em nós quer que nós venhamos fazer coisas maiores ainda. Para isso você precisa receber poder, virtude. Paulo, quando vai ter com os irmãos, Paulo fala: eu não fui ter com vocês com palavras de persuasão. Eu não quero que vocês sejam levados pelas minhas palavras. Eu fui ter com vocês com poder. Qual é a diferença de Pedro? Quando passa e alguém... Amados, eu vou contar já um testemunho. Quando passa e alguém fala assim: quero uma esmola. E Pedro fala: isso não tem não. Mas é o que eu tenho, eu te dou, levante e anda. Eu trabalhava lá na editora Abril. Eu desci em Carapicuíba para eu pegar o Alphaville para poder ir para lá. E eu quis dar uma de Pedro, por 2 vezes. Estou eu descendo, passando na Pernambucana, tinha lá um mendigo, passou, dá um pão. Eu falei: eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e anda. Menina, ele só não me chamou de santo. Ele não levantou, mas me xingou até o cérebro. Outro dia, eu estava no ponto de ônibus. Alguém também veio pedir uma oferta, um dinheiro. Eu falei: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho Jesus. Ela mandou colocar Jesus no bolso, né? Para eu ser educada. Por que você exerce a fé? Porque eles fizeram, eu posso fazer. Não sou diferente, eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. O que eu preciso é ter coragem. A igreja está acovardada. Frouxos, sentados. Vê doente: eu vou te passar meu remédio, eu vou te marcar a receita. Antes disso, apresenta Jesus. Aonde a igreja vai, a igreja está representando um Deus. Você tem um Deus dentro de você. Ontem eu estava na festa da Lien. Aí tinha uma moça que ela veio contar um testemunho. Testemunho não, né? Porque ela não fala assim, que ela é católica, uma amiga da Lien. E ela falou assim para mim assim: se lembra do culto que estava na casa da Lien, né, que você falou para mim ter uma oração direcionada? Eu falei: não lembro. Mas você falou. Aí a Lien falou: você falou. Eu falei: tá bom, então falei. Aí ela falou: e eu fiz essa oração direcionada. Eu pedi para Deus que eu queria trabalhar no Mercado Livre, porque ficava em casa e um dia presencial. E Deus me deu. Eu falei: que bênção, né? Que bom. Amados, aquela mulher cometeu uma loucura. Porque alguém que está se preparando para pregar no culto de Pentecoste, e ela vem, conta um testemunho, ela me deu vazão. Toma Jesus nela. Pronto. Ela falou assim: mas você está falando, mas eu estou bebendo. Estou nem aí. Pode ficar com sua cerveja, eu estou falando de Jesus. A igreja precisa disso. Desse Deus em evidência. Esses homens foram cheios. As pessoas que olhavam e falavam: está tudo bêbado, tudo doido, crente é tudo doido, maluco. Pensa no povo que não tem noção. É nós.
É nós. Eu não quero ter razão, eu quero ter Jesus. Eu quero ter o Espírito Santo. Eles olharam e falaram, está tudo bêbado. E Pedro falou assim, como? É o terceiro horário do dia. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. E aí a gente pode suportar os dias que virão. Ou você acha que os dias tá bom para você? Está calmo? Ah, irmã, não, estou passando uma prova. Qual é a prova, irmã? Ai, meu cartão de crédito. Problema seu, não mandei você gastar. Ai, mas é porque eu estou com uma dor nos quartos, na quinta, no sala, no sábado. É porque minha pressão está alta. Você é pó, e para o pó você vai voltar. Enquanto isso, recebe do Senhor. Vai fazer a obra. E esse povo aqui, 120 pessoas, cheias do Espírito Santo, incendeia e começa a sair, porque o Espírito Santo, ele te dá poder e autoridade para você fazer uma única coisa: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê seja batizado. Dá autoridade para você ir até os confins da terra. Às vezes você não queria nem estar aqui na Kairos. Talvez você queria estar em qualquer outra igreja. Sabe por que você está aqui? O Espírito Santo te trouxe aqui. Há um trabalho a ser executado neste lugar. Faça aquilo que o Espírito Santo te trouxe para fazer. Ponto. Ou a gente é direcionado por ele ou não é. Há um motivo. Ai, eu consegui um emprego. Você conseguiu nada. Ele abriu essa porta e exerça o trabalho do Espírito Santo nessa porta que ele abriu. Ah, mas eu sou jovem, né? No culto aqui do jovem a gente pula. E na escola, eu sou o crente 007. Tira a máscara. Entra na escola, tem uma amiga sua que está depressiva, tomando remédio, está se cortando, está se drogando. E olha, pega Jesus e fala, toma Jesus. É hora da igreja se levantar. Pentecoste nada mais do que isso. A presença evidente do Espírito Santo na vida do crente. Para fazer o quê? Para poder ter fogo e queimar o irmão. Queima ele. Bota fogo nele, Jesus. Ai, Jesus é minha justiça. Vai fazer justiça na vida do irmão. Ele passa primeiro em você. A autoridade do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é para que você se levante, fique em pé e faça aquilo que você tem que fazer. Ide por todo mundo. Eu vou no mercado, vou falar de Jesus. Eu vou na padaria, vou falar de Jesus. Porque o Deus que está dentro de mim, Ele vai abrir a minha boca e vai saltar da minha boca aquilo que Ele tem para entregar para as pessoas. E as pessoas vão ver a evidência do poder que há em nós, porque há um Deus dentro de nós. Para de se sentir coitadinho, pobrezinho, inho. Isso é Satanás. Você é filho do Eterno. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Levanta e anda. É isso. Ah, pastora, como é que eu vou fazer? Então, eu vou levar você a algumas situações. Vamos lá um pouco no livro de Ezequiel. Ezequiel, a palavra diz que o povo estava tão longe da presença do Senhor. Havia uma apostasia tão grande que o Senhor tira a glória dele no meio do povo. O Senhor tira a presença dele. Mas havia um louco. Amados, o avivamento só precisa de um doido. Não precisa de muito. Sabe o avivamento que aconteceu na faculdade, um tempo desse atrás que a gente viu? Sabe o avivamento que aconteceu, que a gente ouve lá da Vila Azusa, da Rua Azusa? Sabe todos os avivamentos que nós estamos vendo? Só precisa de um doido, cheio do Espírito Santo. Quando nós fomos fazer uma campanha pela vida da Dudinha, lá no hospital, né? Que a gente estava, só precisou de um doido. Nós estávamos lá, todo mundo orando só pela Dudinha. Apareceu um doido, do nada, que não fazia parte da nossa caravana, do nosso tempo de oração. Entrou lá no meio e começou a profetizar, começou a falar. Os hospitais, as portas foram se abrindo. A recepção foi para fora. Houve um culto em plena madrugada. E eu só olhando, falei, daqui a pouco vem polícia, porque o barulho era muito. Só precisa de um doido. Lá está Ezequiel, no meio desse povo, profetizando e falando. E o Senhor falou assim para ele, assim, eu vou te levar num lugar. Diz que a mão do Senhor, pelo Espírito, tira Ezequiel e coloca Ezequiel no meio do vale de ossos secos. Quem quer pregar, ou quem é que quer revelar, ou quem é que quer ser profeta no meio de um vale? Fala sério. A gente quer ir para um quiosque, para a praia, qualquer lugar que seja agradável a nós. Eu imagino ele no meio, olhando de um lado do outro. Eu detesto filme de terror, mas eu creio que isso foi uma cena de terror.
Quem gosta de filme de terror, né, busque aí o filme sobre Ezequiel. Ele é colocado no meio. Ele olha de um lado, do outro, vira 360 graus, só tem cadáveres sequíssimos. Os ossos já estão esfarelando de tão podre, de tão seco. Eu acredito que deve ter um corvo, um outro bichinho tentando achar um micóbrio, um restinho de carne para comer. Você imaginou o cheiro daquele lugar? Houve uma batalha, houve uma guerra. Os soldados morreram, viraram farelo, sequíssimos. Aí o Senhor chega e fala: Ezequiel, meu filho, você acha que pode reviver esses ossos? Se fosse eu fico toda vez me colocando. Eu olhava para o Senhor e falava: tá doido, né? Ezequiel, que não era eu, era mais sábio que eu, ele fala: Senhor, tu que sabes. Porque aos olhos dele não tem jeito. Muitas vezes a igreja está assim. A gente olha e fala: dali não tem jeito. Aí não tem jeito, não. Nele, não, está seco, e não sai nada. Dali não vai dar nada. Nós somos excelentes para julgar. Quem está cheio do Espírito Santo fala: Senhor, tu que sabes. Pega, molda, quebra o vaso, faz de novo, enche de azeite, transborda. É o Senhor que sabe. É teu. Eu te entrego. O Senhor que sabe. E o Senhor dá uma ordem e profetiza. Quando ele profetiza, olha só a cena de terror. Se eu, que tenho pressão alta, não tinha infartado. Ele está quieto, daqui a pouquinho, ele vê um braço correndo de lá, se ajuntando com o tronco, a cabeça que rolou, juntando para o pescoço, tudo se ajuntando. Houve um barulho naquele lugar. Todo avivamento procede de um grande barulho. Aonde estava a morte, há barulho de vida. E começa os ossos se ajuntando, a cabeça pondo no lugar, daqui a pouco o esqueleto está em pé. Eu já tinha infartado. Mas Ezequiel ficou firme ali. Daqui a pouco começa a crescer. Não, gente, imagina. Vamos comigo. Você imagina. Começa a crescer tendões, os ossos. Que cena de terror é essa? E ele está lá. Talvez o Senhor te colocou num lugar onde você só veja morte. Aonde você fala: aqui não vai dar nada. Dentro dessa família, dentro dessa casa, nesse trabalho que eu estou, se você está lá, há um propósito. Tudo há um propósito debaixo dos céus e aqui na terra para ser cumprido, para que o nome do Senhor seja glorificado. E de repente cresce pele, e ali ficou aquele monte de homens. A igreja engessada, a igreja sem o Espírito Santo. Está ali, corpo, bonitinho. Ele olha e fala: nossa, que coisa linda. Mas faltava alguma coisa, faltava o Espírito. Faltava o Espírito. Porque é o Espírito que nos move. Faltava o Espírito. E ele falou assim: profetiza. Vento dos quatro cantos. E quando novamente o som, aquele grande exército se tornou aquilo a qual eles foram chamados. A igreja foi chamada para ser exército, não para ser filho de papai. Você foi exército, você é guerreiro, você é batalhador, você consegue. Receba o Espírito de vida. Levanta e faça aquilo que tem que fazer, conquistar as nações para Cristo. É isso, é isso. Temos que fazer isso. As palmas exaltam a Jesus. Ele é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Eu convidei o Espírito Santo para vir hoje na minha ministração. Cadê meu Espírito Santo? Eu convidei meu Espírito Santo para vir aqui. Olha o que aconteceu nessa manhã. Glória a Deus. Amados, o Espírito está sobre a terra. Mas ele não pode agir enquanto nós não tomamos algumas atitudes, e aqui vocês já tomaram algumas. Mas tem pessoas que às vezes não tomaram. Então, o Espírito, juntamente com o Pai e com o Filho, está olhando a humanidade rodando de um lado para o outro, como se estivesse no deserto, rodando há 40 anos. Você trabalha, nada acontece. Você faz as coisas, nada acontece. E aí, tem um crente doido, maluco por Jesus, cheio do Espírito Santo, e fala: Vanilda, vamos para o culto? Ah, não vou não. Vanilda, vamos para o culto? Não, não vou não. Aí você, para tirar aquela pessoa do seu pé, você aceita. Você fala: tá bom, eu vou para o culto. Aí você vai para o culto.
Você vem para o culto, para aquela pessoa parar de encher sua paciência, você senta. Quando você chega no culto, do seu ladinho, o Espírito Santo está. Aí começa o culto. Aí começa a você sentir um frio, você começa a sentir um calafrio. Aí a música toca no seu coração, você começa a chorar, sou emotivo. O Espírito Santo falando, ei, olha eu aí. Eu quero mudar a sua vida. Aí o pastor está lá, faz a mensagem, e de repente ele fala, quem quer aceitar Jesus? Você aceita Jesus. Aí você levanta, vai até a frente, dobra o seu joelho, facinho. Você se rende. Então o Espírito Santo, ele vem. E aí, quando ele vem sobre você, você saiu do culto, aí você já é mais um gigante. Você não é mais aquela... Alguma coisa aconteceu. As lágrimas, o louvor, alguma coisa aconteceu, você está diferente. Você chega na sua casa, é diferente. Você não sabe explicar. E aí você vai trabalhar na segunda-feira. E aí, alguém chega para você e fala, nossa, eu tenho uma fofoca para te contar. E você, ó, coloca o ouvido para poder ouvir a fofoca. O Espírito Santo vem, ó. Não, mas eu vou te contar uma. Quando você abre a boca para falar, aí você pega o celular e vai naquele site que você gosta. Quando você clica, o Espírito Santo vem e fecha os seus olhos. Aí você sai mais fortalecido. E aí você fala, sabe uma coisa? Eu vou para aquela festa, eu vou para aquele baile, eu vou beber, eu vou sair, ninguém está vendo mesmo, né? E ele te puxa. E ele te enlaça. Ele te abraça. Não sou mais eu que vivo, mas Ele que vive em mim. O meu andar, o meu caminhar, o meu agir, o meu pensar, o meu levantar, eu sou dele e Ele é meu. Decanta lavacheira lavas. Obrigado, meu amor. O Espírito Santo, Ele quer isso. Ele quer que você entregue a sua vida ao controle dEle. Por isso que Ele te leva a lugares aonde você olha e fala, está tudo morto, não vai sair nada daqui, o que eu estou fazendo aqui, porque Ele quer te usar, porque não é mais você que está, mas Ele que está em você. Pastor, nessa manhã eu quero receber então. Como é que eu faço para receber? Vamos lá de novo, Ezequiel. Pensa num cara doido que tem experiência. Novamente, 47. Diz que pelo Senhor Ele ia tirar de um lugar. Pensa, transporta. Vai para um lugar aonde ele vê um trono. Ele vê um santuário. E de lá sai um rio de águas vivas. E por onde esse rio passa, dá vida. Tudo que está morto começa a dar vida. E aí, o anjo coloca do lado dele, pega uma vara de medir. Eu perguntei para meu marido, eu fui ver... Dá 500 metros, cada medição. E eu falei para o Darcy, você acha que daqui até o mercado Paraná dá mais ou menos 500 metros? Ele falou, eu acho que dá. Então, vamos imaginar assim comigo, para você entender? A gente sai daqui e mede, isso aqui tem água. Você pisa na água. Ui, gelado, sente a água aí. Ui, a água. E você anda 500 metros com a água no tornozelo. E você está indo. O que será que eles conversaram? Se é comigo, ele vai ter que conversar, porque eu não sei ficar quieto. Então, estamos indo. Aí chegou a água aqui no tornozelo. Eles voltaram? Não, porque não é hora de parar. Você tem que continuar. E continua andando, mais 500. Aí já não está mais gostoso, não está tão assim, sabe, agradável, porque a água aqui já é mais difícil levantar a perna, ainda mais eu que sou senhorinha, né? Então é mais difícil. Mas está indo, a água está nos joelhos. É hora de voltar? Não. Aí continua, vamos mais 500, mediu. Vamos. A água agora começa a estar no lombo. Há um peso. A água começa a ficar mais difícil para você andar. O peso. O que o Espírito está falando? Se você quiser ficar com água no tornozelo, de boa. Quer água no joelho? De boa. Quando a água chega aqui, geralmente você já é um crente mais maduro. E você olha para trás e fala, eu vou voltar tudo isso? Vou voltar a fazer o que eu fazia? Vou voltar a viver a vida que eu vivia? Não compensa, não vale a pena.
E aí ele traz de novo, voltou o filme, trouxe Ezequiel para a beira. E falei, e aí, Ezequiel, o que você vai fazer? Porque daqui para frente é só a nado. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Tem cristão que está assim. Quer água no tornozelo, experiência, nada. Poder, nada. Mas tudo bem, você é salvo. Glória a Deus por isso. Tem uns que tem até, sabe, água aí no joelho. Maravilha. Mas tem cristão, nesta manhã, neste lugar, que quer uma experiência sobrenatural com o Eterno. Tem pessoas que querem viver o sobrenatural. A água já está aqui, já tem o peso. Você já largou tudo para trás. Para que voltar? Sabe qual é o meu conselho? Mergulha na água do Espírito. Tibum, vai de cabeça. Porque, amados, estar cheio do Espírito Santo não é você estar cheio de Deus. Nossa, a pastora Vanilla está cheia de Deus. Estar cheia do Espírito Santo não é o que eu tenho dele, é o que ele tem de mim. É o que eu abri mão por ele. É o que eu disse não por ele. Estar cheio não é o que eu tenho dele, é o que ele tem de mim. E quando eu entro nas águas do Espírito, no mistério do Espírito, na autoridade, na graça, no poder, quando eu busco o batismo do Espírito Santo, eu mergulho nessas águas, eu me torno um. E aí eu começo a viver a palavra, quando Jesus diz, de você vai fluir um rio de águas vivas. Porque a água tem tudo de mim, o rio tem tudo de mim, e eu tenho tudo do rio. E por onde eu passar, essa água vai trazer vida. Ponto. Por onde você tem passado, você tem levado o quê? Vida ou morte? Se não tem acontecido nada, a sua água está aí no seu tornozelo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele está presente dentro de você. Há uma manifestação dos céus neste lugar. Cadê o Natanael? Vem aqui, Natanael, vem fazer barulho. Há uma manifestação do céu. Sabe por que crente vem para a igreja e na hora do louvor fica todo mundo assim, assim, assim? Há um comichão. Porque você só vê isso. Você vê parentes que faltam acabar. Você olha para mim, que nem o pastor fala, mal acabado. Você só vê isso. Quando você entra nesse lugar, porque o culto começa na sua casa. Você está se vestindo, está adorando. Você está tomando seu cafezinho, você está adorando. É nesse tempo. O culto começa lá. Quando você chega aqui, você está cheio e você só entrega. Crente quer vir aqui buscar. Você vai buscar no seu trabalho, no caixa eletrônico. Aqui você entrega. E à medida que você dá, você recebe. É isso que acontece. E aí a igreja está morta. Porque a gente não consegue mais ter visão dos céus. Se você conseguisse abrir os seus olhos espirituais, você veria nesse lugar os céus abertos. O próprio Cristo, o Espírito Santo, os anjos do Senhor acampados. Há um acampamento de anjo lá fora. Nos céus o Senhor criou seres que passam o dia inteiro, a noite inteira, 24 horas, dizendo santo, santo, santo. Tem um louvor que diz, o que é que os anjos vêm? Nós cantamos ontem. Eu fico perguntando, o que é que eles vêm? Porque com 6 asas, 2 cobrem os pés, 2 cobrem os rostos. O que eles veem, que eles cantam? Santo, santo, santo. E a palavra do Senhor diz que no meio dos louvores Deus habita. O céu está santo, santo, santo. Mas esse som faz com que Deus abra os olhos para Cairós neste momento. Porque no meio do louvor Ele habita. A Trindade presente neste lugar. A Trindade.